Olá, turma. Prova bimestral do dia 6 de abril. Terceiro vídeo, quinta questão. Jacó pinta um muro em 40 minutos. Seu amigo Samuel leva 1 hora para pintar esse mesmo muro. Trabalhando juntos, então, poderiam pintar esse muro em... Então estão aqui os dados do problema. Jacó, 40 minutos, ele pinta um muro. Samuel, 60 minutos para pintar esse mesmo muro. Se eles trabalharem juntos, em quanto tempo eles vão conseguir pintar o muro? Então aqui a ideia é você tentar chegar num valor comum de tempo para os dois. E aí a ideia, então, numa linguagem técnica, pegue o MMC entre 40 e 60. O MMC entre 40 e 60 é o 120. Então você pode pôr 120 aqui, 120 aqui. E vejam só, 120 é múltiplo de 40. É 40 vezes 3. 120 é múltiplo de 60. É 60 vezes 2. E é o primeiro número que é múltiplo dos dois simultaneamente, ok? Então não precisava ser o 120 para trabalhar aqui, mas o 120 é o que vai ficar mais bonitinho. Então qual a ideia? Se em 40 minutos ele pinta um muro, em 120, no maravilhoso mundo da regra de 3, em 120 ele pintaria 3 muros. O Jacó. E o Samuel? Se em 60 minutos ele pinta um muro, então em 120 ele pintaria 2 muros. Ok? E aí eu já tenho então um ritmo de trabalho dos dois juntos. Então aqui eu vou marcar o contrário: muro e tempo. Então o que eu já sei? Que em 120 minutos, vou colocar o vermelho, em 120 minutos eles pintariam. Jacó pinta 3, o Samuel pinta 2. Então olha que informação que eu tenho, que em 120 minutos eles pintariam 5 muros. Então um muro só vai levar quanto tempo? X. Ok? Mas eu não vou pôr o X não. O que a gente vai fazer? O mesmo esquema. Dividiu aqui por 5, é só dividir aqui por 5 também. Então se 5 muros levam 120 minutos, 120 dividido por 5 é 24. Então eles levariam juntos 24 minutos. Alternativa B. Vamos para a sexta questão. Numa fábrica de robôs, 8 pessoas montam 20 robôs em 5 dias. Em quantos dias 10 pessoas fariam 35 robôs? Então está aqui o esqueminha, a tabelinha, e vamos fazer pelo método Alice. Então, se eu dividir aqui por 4, a frase era, né, 8 robôs fazem 20 robôs, 8 pessoas fazem 20 robôs em 5 dias. Então, 2 pessoas fariam 20 robôs em quanto tempo? Se 8 levam 5 dias, dividindo por 4 a força de trabalho, a quantidade de pessoas, multiplicaria por 4 o número de dias, no maravilhoso mundo da regra de 3. E aqui, agora eu multiplico por 5. E aí eu chego na frase: 10 pessoas, 20 robôs vai levar quanto tempo? Se 2 levam 20 dias, então 10 multiplicando por 5 a força de trabalho vai dividir por 5 o tempo. Então levaria 4 horas. E aí já chegamos aqui no 10. Continuando então, 10 pessoas fazem 20 robôs em 4 dias. Eu quero que o 20 vire 35. Então se eu dividir aqui por 4, eu chego em 5 robôs. Então se 20 robôs leva 4 dias, 5 robôs leva quantos dias? Então divide por 4, né? Se dividiu por 5, o trabalho a ser realizado, o tempo. Se dividiu por 4, o trabalho a ser realizado, a quantidade de robôs, então o número de dias também vai ser dividido por 4. No maravilhoso mundo da regra de 3. E aí, mantém aqui. Multiplica por 7 agora, vai ficar 35. Então 10 robôs, 10 pessoas fazem 5 robôs em um dia. Então 10 pessoas fazem 35 robôs em quantos dias? Multiplica por 7, em 7 dias. Alternativa C. Ok? Então esse é o método Alice de fazer esse problema. Vamos fazer o mesmo problema agora com aquele método das duas uma.
Bom, nesse método a gente começa escrevendo x igual a 5. E agora pensa aqui na quantidade de robôs. Então, das duas, uma. Ou é 20 sobre 35, ou é 35 sobre 20 que você vai multiplicar. O fato de você ter mais robôs para fazer, vai fazer você aumentar a quantidade de dias ou diminuir? Vai fazer aumentar, então você vai escolher 35 sobre 20. Ok? Vamos olhar agora para o número de pessoas. Das duas, uma. Ou é 8 sobre 10, ou é 10 sobre 8. Então, o fato de você ter mais gente trabalhando vai fazer o número de dias aumentar ou diminuir? Ora, com mais gente termina mais rápido. Então, vai diminuir. Então, você escolhe o 8 sobre 10. E acabou. É só fazer isso. Então, aqui dá para dar uma simplificada. 5 por 20 vai dar 4 aqui embaixo, 4 vezes 10 é 40, 8 por 40 dá 5, e 35 por 5 é 7. Então, 7 dias, de novo, alternativa C. Belezinha? Então esse foi o terceiro vídeo, nos próximos a gente vai terminando a prova.